Olá, mundo! Hoje, no quarto dia dos 30 dias de Machine Learning do Kaggle, a gente vai ver booleanos e condicionais no Python. Os programas vão começar a ficar mais interessantes agora. Bora lá! Os nossos programas estão ficando cada vez mais interessantes, né? Ontem a gente viu como definir nossas próprias funções. Então a gente entendeu como a gente pode fazer as chamadas, como a gente escreve elas, como isso nos ajuda a construir programas mais interessantes. E hoje a gente vai ver tanto o tipo de dado booleano, como também as condicionais. E aí você vai perceber como isso é importante para você programar tudo o que você quiser e depois o que você for fazer aí em cima de Python com Machine Learning, você vai usar bastante condicionais e bastante operações lógicas que a gente vai ver aqui. Bom, o que é o booleano, né? Nós já vimos que algumas variáveis podem acabar sendo inteiros, floats, strings, que são os tipos dessas variáveis, né? A gente tem mais um tipo que é o tipo booleano. O que é o tipo booleano? Ele é um tipo que assume dois únicos valores. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Ele tem esse nome por conta desse cara aqui, que é um matemático inglês, George Boole, que criou aí a lógica booleana. Ele até fala aqui sobre isso, que definiu o sistema de lógica algébrica. E é por conta desse cara aqui que se chama booleano. Então, basicamente, você tem esses dois valores, true or false, que é o 0 ou 1, né, na computação aí dos bits. Então, você pode falar que uma variável x ela é true ou ela é false, e ela automaticamente vai ser uma variável booleana. Então, se a gente imprimir aqui, ó, ele imprime o valor dela, que é true, e se você imprimir o tipo dela, ele vai imprimir que ele é do tipo bool, né, uma classe do tipo bool. Isso aqui a gente ainda vai entender o que significa, mas vai ser do tipo bool. Presta atenção que no Python, o true e false, eles são case sensitive, né? Ele tem o T maiúsculo e o F maiúsculo, né? Porque são palavras reservadas da linguagem e que elas significam esses valores booleanos, elas denotam esse cara. Então, como ele coloca aqui, a gente dificilmente vai usar true or false desse jeito no nosso código, mas a gente vai usar muito o que ele representa, que é o retorno de uma comparação. A gente vai fazer muitas vezes comparações e tentar descobrir se essa comparação é verdadeira ou falsa. E a gente vai combinar isso. Isso é muito usado para quando a gente vai fazer as condições. Então a gente quer definir qual rumo o nosso programa vai tomar, dependendo de uma resposta de uma comparação. Então aqui ele traz uma tabela com os operadores de comparação, né? Então você vê que a gente tem o comparador de igual, então você vê se uma coisa é igual a outra, uma coisa é menor que a outra, uma coisa é menor ou igual a outra, se uma coisa é diferente da outra, se ela é maior e se ela é maior ou igual. Então esses são operadores de comparação. Que operadores? Lembra que a gente fez, né, operadores aritméticos? A mais B. O mais é um operador aritmético, né? Ele pega dois operandos aqui e faz uma operação. Ele é um operador. Enquanto aqui, ele é um operador de comparação. Então ele vai pegar duas coisas e vai comparar, de acordo com o que ele tem que comparar. Então, e o retorno disso, o que isso se resolve, é numa coisa booleana, ou verdade ou mentira, né? Verdadeiro ou falso. Então, se a gente faz uma operação A igual a B, a gente verifica se isso é verdade ou não. É isso que retorna para a gente. Aqui ele já dá um exemplo, ele define uma função, can run for president. Então ele fala aqui num comentário que na Constituição americana você só pode se candidatar à presidência se você tiver pelo menos 35 anos. Aí ele coloca docstring aqui, ó. Será que a pessoa com uma determinada idade que você recebe, lembra do dia de ontem de funções? Se você não assistiu, tem um link aqui para você assistir. Você recebe isso como um argumento da função, como um parâmetro, e aí ele fala assim, ó, será que alguém dado uma certa idade pode ser presidente dos Estados Unidos? Aí o que ele faz? Ele retorna, então ele usa a palavrinha return, ou seja, quando a pessoa chamar, qualquer ponto do programa chamar essa função, ele para a execução aqui e retorna o que tiver aqui na direita, não importa o que esteja aqui, e aí ele vai fazer um evaluate dessa expressão. Então ele vai olhar essa expressão, que é age, e vai verificar se age, que é uma coisa que você recebeu aqui, é maior ou igual a 35. E aí ele imprime aqui usando essa função. Ele fala, ó, será que uma pessoa de 19 anos pode ser presidente, se candidatar à presidência?
E aí ele executa a função, ó, can run for president, passando 19. O que isso faz? Isso vem aqui na etiqueta can run for president, ele encontra essa definição. Aí ele entra nesse bloco de código. Isso aqui é uma docstring, ele pula. Esse daqui é um comentário, ele pula. E aí ele entra aqui. Aí ele vai falar return age maior ou igual a 35. O que é o age aqui nesse caso? O age é 19. Então o age aqui entrou como 19. Esse cara aqui é 19. E aí se a gente faz 19 é maior ou igual a 35? Mentira, né? False. Então, por isso que ele veio aqui e imprimiu false. E a mesma coisa aqui embaixo. Então ele faz... Será que um presidente, uma pessoa de 45 anos pode se candidatar à presidência? Ele executa a função e passa 45. Ele segue o mesmo caminho e ele retorna true. Então ele imprime true. Então aqui ele já usou o que a gente viu ontem, de definição de função, usando um operador de comparação para retornar se isso é verdade ou mentira, se é true or false. Aí, normalmente, as comparações fazem algum sentido. Quando você faz, por exemplo, 3.0, que é um número flutuante, né? Um float, ponto flutuante. É igual a 3? Ele vai falar, 3 é 3. Mas, às vezes, pode ser meio esquisito. Então, se você passa uma string 3 e compara se ela é igual a 3, ele vai falar que não. Né? Então, às vezes, isso pode ser esquisito, mas conforme for passando o tempo, você vai entender que isso daqui é diferente. Em algumas linguagens, isso daria verdade. Porque a linguagem ia olhar para isso e ia falar, é uma string, mas aqui dentro tem um 3. Aí sozinho ele meio que faz isso, ele decide que isso é um 3, aí ele vê que 3 é 3 e funciona. Aí às vezes para a gente fazer o que o Python faz, teria que botar mais um igual aqui no meio. Então isso vai depender da linguagem. No Python, isso aqui é mentira, porque isso daqui é uma string e isso daqui é um inteiro. Ele não consegue comparar esses dois valores, de maneira que faça sentido. Então ele vai dar false. Mas aí conforme você for usando, eu acho que vai aprendendo. Bom, uma coisa que a gente pode fazer é usar esse operador de comparação e usar outras coisas nos operandos, né, para você poder trabalhar expressões mais legais. Então, por exemplo, a gente pode definir uma função aqui que determina se um dado número n é ímpar. Como a gente faz isso? A gente define, então de novo, def, aí o nome da função, abre parênteses para ser a lista de argumentos, recebe um n, fecha parênteses, 2 pontos. Entra no bloco da função. Retorna, aí ele faz uma conta, olha só, ele faz n mod 2, ou seja, pega o n, divide por 2 e pega o resto. Se isso for 1, esse n é ímpar. Se você fizer 7 dividido por 2, dá 3, sobra 1. Se você fizer 8 dividido por 2, dá 4, sobra 0. Então é assim que a gente faz para ver se o número é par ou ímpar. Então aqui ele fez uma operação aritmética que vai ser resolvida e aí depois ele vai fazer a comparação, né? Até por conta dos parênteses aqui. E aí ele faz o teste, ó. O 100 é ímpar, aí ele passa is odd, então de novo, aquele mesmo caminho. O is odd é a etiqueta, nome da função. Ele vai lá onde está a definição, executa e o n nesse contexto de chamada é 100. Aí ele faz 100, divide por 2, pega o resto. Deu 0. 0 é igual a 1? Não, então é false. Mas quando eu passo menos 1, ele vai dar true, porque 1, no caso, vai ser ímpar. Porque quando você dividir por 2, vai sobrar 1. E aqui ele dá um reforço de que quando você quer comparar, lembra que é igual e não igual. Igual é a atribuição, né? Então, se você faz n igual a 2, você está mudando o valor de n. Você não está comparando. Aí começa a ficar mais legal. Até agora foi bem fácil, né? É basicamente o que a gente viu ontem com essa questão de comparações, né? E é sempre isso. Você faz uma comparação e vê se ela é da verdade ou mentira. True or false. Agora, a gente começa a juntar resultados de comparações para poder construir uma expressão um pouco mais complexa. A gente vai usar bastante isso. Então aqui ele já dá um exemplo melhorando aquela função que ele fez lá em cima do can run for president. Então, a gente vai ter 3 novas palavrinhas que a gente vai começar a usar. O and, o or e o not. No Python, ela é exatamente assim que a gente vai usar. Tem outras linguagens que é diferente. Por exemplo, o and em outras linguagens, ao invés de você escrever and, você escreve e comercial,
O or você escreve pipe, e o not você escreve exclamação. Então vai depender aí de qual linguagem você está trabalhando. No Python é exatamente assim, fica bem simples mesmo de você escrever. Então vamos alterar essa função can run for president. Agora, ele não recebe só a idade. Ele também recebe se a pessoa ela é um cidadão que nasceu nos Estados Unidos, né? Esse é o is natural born, se ele é naturalmente dos Estados Unidos. Então, ele faz uma verificação, ó, entra na função e aí ele fala return, isso que está aqui na direita. O que é isso que está aqui na direita? É esse is natural born citizen. Aí você percebe que toda vez que a gente usa esse prefixo is, a gente está normalmente falando de coisas booleanas, se é verdade ou mentira. Tipo, isso é verdade, então se natural born citizen é verdade, se ele é isso, então é true or false, que eu estou esperando receber aqui. E aí ele verifica se isso daqui é verdade ou mentira, and isso daqui é verdade ou mentira. O operador AND, ele vai garantir que essa expressão inteira retorne verdade se esse lado for verdade e esse lado for verdade. Isso vem da lógica booleana. A gente tem o operador AND, se a gente fizer uma tabelinha, seria uma coisa assim. Imagina que 1 é verdade e 0 é mentira, né? Se eu faço verdade and verdade, a resposta é verdade, true. Então, se eu faço true and true, é true. Se eu faço uma coisa que é falsa and true, imagina que um lado é verdade e o outro é mentira. Eu quero saber se isso é verdade e isso. Eu quero saber se essa expressão é verdade. Isso vai dar mentira. É a mesma coisa se eu fizer ao contrário. Que também vai dar mentira. Então, para isso aqui ser verdade, isso tem que acontecer e isso tem que acontecer. As duas coisas têm que acontecer. Isso vai ficar claro quando você for começar a treinar. Mas pensa nisso. Então, a pessoa pode se candidatar à presidência com 19 anos sendo cidadã? Ah, ele entra aqui, ela é cidadã? Verdade. Ela tem mais que 35 anos? 19 maior que 35? Mentira. Então, esse aqui deu false, esse aqui deu true. True e false torna false. Então, aqui, ó, o primeiro retorno aqui é false. Embaixo, o cidadão tem 55 anos, ou seja, ele faz com que a condição maior que 35 seja verdadeira. Mas eu passei false no segundo parâmetro. Então, quando ele entrou aqui, ó, o is natural born citizen veio como false. Então, esse lado aqui ficou false. Então, é false and true. Eu só quero saber se isso for verdade caso... Eu quero que isso seja verdade caso isso seja verdade e isso seja verdade. Então, aqui vai dar falso de novo, porque um dos lados é falso. Aqui embaixo é o único exemplo que ele vai dar true. Por quê? Porque o 55 que entrou aqui é maior que 35 e o true que entrou aqui é true. Então, isso aqui ficou verdade, isso aqui ficou verdade. Logo, já que isso é verdade e isso é verdade, então é verdade. Então, o operador AND vai fazer isso pra gente. Aí ele traz um tricky question, que é uma questão para te sacanear. Então ele fala, ó, rápido, o que vai dar nessa expressão? Verdade ou verdade e mentira. O que acontece aqui? Ele até fala que o hidden output, ó, ele dá verdade. Por que ele dá verdade? Aqui, na verdade, a gente poderia, ele até traz isso aqui, ó, você poderia tentar memorizar sempre a ordem de precedência das coisas. Então, você tem a precedência dos operadores. Então, você pode vir aqui e decorar quais são as expressões, o que vai primeiro, o que vem depois, como que ele faz todas a ordem de avaliação da expressão. No final do dia, nesse caso, o que ele faz primeiro é o AND e depois o OR. Então, a gente vai fazer o AND, ele vai dar true e false, então ele vai dar false. Só que o operador OR, ele, para ser verdade, ele só precisa que um dos lados seja verdade. Então, aquela tabelinha que eu fiz com AND, no OR, seria, se for 1 ou 1, dá 1. Se for 1 ou 0, dá 1.
Se for 0 ou 1, dá 1. Se for 0 ou 0, dá 0. Então, o OR, ele só precisa que um dos lados seja true. Se um dos lados for true, tá beleza. Então, aqui nesse caso, o que ele faz é, ele primeiro faz o AND, depois ele faz o OR, pela ordem de precedência, né? Mas a gente não precisa saber isso. Isso aqui é ruim de entender, né? O que eu quero fazer, né? Isso aqui não faz sentido. Então, quando a gente for fazer expressões... Então, quando a gente for fazer expressões booleanas, é bom que a gente se atente a isso e coloque de um jeito mais fácil de ler. Então, a gente pode usar parênteses, né? Por exemplo, ele dá um exemplo aqui. Se você está preparado para o tempo. Você tem um guarda-chuva ou o nível da chuva é menor que 5 e você tem um hood, que é um capuz, ou isso aqui é mentira. Tem um not antes disso. E é dia de semana. Cara, não dá para entender. Não dá para entender. O que ele fala? O que ele está tentando dizer? Que você está tranquilo pro tempo de hoje se você tiver um guarda-chuva ou se a chuva não está muito forte e você tem um gorro ou alguma coisa para proteger sua cabeça. Então, ou você tem um guarda-chuva, você já está safe. Ou a chuva não está tão pesada e você tem alguma coisa para proteger. Ou você ainda está tranquilo, a não ser que esteja chovendo e seja um dia de trabalho, um workday, um dia de semana. Mas não só o código ficou esquisito, como tem um problema, né? Então, como a gente resolve os problemas? Colocando parênteses. Se a gente coloca parênteses, a coisa fica muito mais fácil de entender. Então, aqui, ó, a gente já começa a fazer um esquema que faz sentido, porque a gente sabe que o parênteses vai ser resolvido primeiro. Então, a gente facilita a leitura. Já vamos até colocar aqui, ó, para baixo, para ver essa parte que ele vai pôr mais parênteses, ó. Você está preparado para o tempo. Se você tem uma umbrella, ou... Aí ele tem uma expressão toda aqui, ó. Ou uma expressão toda aqui. Na verdade, essa expressão ela é como se fosse um A ou B ou C. É isso que ele está fazendo. E aí, qualquer um desses sendo true, o prepared for weather vai dar true. Então, a gente tem que tentar abstrair desse jeito. Os parênteses, nesse caso, ajudam muito a gente a ler melhor essas expressões e conseguir fazer essa abstração. Então, aqui eu tenho have umbrella, ou, e aí essa expressão B é, a chuva está leve, rain level está menor que 5. Então, a chuva está leve. E eu tenho um hood. Então, essa daqui seria como se fosse chuva light. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, ó. Eu abri aqui um editor de texto só para a gente ter efeito de ilustração, quero mostrar uma coisa. Mas não se preocupe com isso, ó. Eu só queria colocar esse código aqui dentro. Então, para isso aqui funcionar, a gente tem que ter algumas variáveis criadas, ó. O have umbrella não foi definida, então... Se fizer um a menos, tá de boa. Vamos lá, ó. Have umbrella vai ser true. Aí, beleza. Rain level vai ser 4. Have hood vai ser true. O que mais tá faltando? Is workday. Is workday vai ser true. O que eu quis dizer, né? Lembra que eu falei que esse cara aqui... Deixa eu colocar um embaixo do outro. É uma das coisas que ele, inclusive, fala aqui, ó, no Kaggle, que a gente pode fazer o parênteses e colocar um embaixo do outro para facilitar a leitura de expressões que são mais complexas, né? Que tem várias partes. Então, nesse caso, a gente está dividindo a expressão em alguma coisa, ou alguma coisa, ou alguma coisa. Certo? Então, o que você pode fazer às vezes, até no começo, para facilitar a leitura e você não se perder nessas expressões, é tentar entender essa estrutura, né, simplificar ela e tentar separar em variáveis. Você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Então tá, então eu sei que o have umbrella tá bem explícito, né? Se eu tenho um guarda-chuva, tá tudo bem. Agora, o que é isso daqui, né? É se a chuva tá leve e eu tenho um capuz. Então eu poderia fazer assim, ó. Is
light rain and have hood. Ou seja, a chuva está leve e tem um capuz. O que é isso? É isso. A chuva está leve e tem um capuz. Eu joguei essa resposta numa variável. E aí eu posso jogar essa variável aqui, ó. E eu posso fazer a mesma coisa aqui. O que é isso daqui, ó? Se tem a chuva tá forte e é um dia de trabalho, um dia de semana. Então eu vim aqui e falo is raining, se tem chuva, na verdade, and is work day. Então, ó, se tem chuva e é um work day. Aí aqui eu posso jogar para cá. E aí o que isso vira? Vira uma expressão mais simples da gente entender. Pelo menos nesse começo, eu sempre acho que vale a gente separar em variáveis e tentar agrupar as coisas para simplificar o entendimento na nossa cabeça, até a gente pegar, né, prática e realmente fazer com isso com mais facilidade. Então aqui você vê que eu separei aquela estrutura A ou B ou C em três coisas mesmo. Então o A é o have umbrella, que está safe, ou B é uma chuva leve e eu tenho um capuz, um hood aqui, ou não está chovendo e é um dia de semana. Isso aqui é um pouco complicado no comecinho, dá um bug na cabeça, mas pensa assim, eu quero saber se estiver chovendo e for um dia de semana. Isso é uma coisa que eu posso saber, tá chovendo um dia de semana. Se não estiver chovendo e não for um dia de semana, tá tudo bem. É meio que essa a ideia. Se essa condição não for verdadeira, tá tudo bem, é isso que a gente está fazendo. Então aqui é, se tem guarda-chuva, se a chuva tá suave, eu tenho um capuz, ou se não, isso é verdade. Então, o que esse not faz? Esse not, ele nega o que está à direita dele. Então aqui é assim, se isso daqui, é como se ele estivesse fazendo assim, ó. Se isso daqui for true, se esse cara aqui for true, com o not aqui na frente, ele vira false. Então, às vezes, isso é muito útil quando você fala assim, olha, eu sei que isso daqui é uma condição que valida. Eu quero todo mundo que não está nessa condição. Então, você faz a condição que valida, e aí você põe o not antes. Às vezes, o pensamento... Você poderia fazer a condição que invalida, né? Você vai entender conforme você for criando, tendo esses problemas para resolver. Mas vai ser bem útil, confia em mim. Então, esse é um jeito de fazer. Você abstrair essa expressão e jogar em variáveis que tenham um valor semântico que faça sentido para você. Porque aí depois, a grande questão é que o que importa mais é justamente isso aqui, ó, essa parte. O que o código está tentando dizer para você. E quando você for ler daqui a 2, 3 meses esse código, eu posso ter certeza que quando você for ler isso daqui, você fala, mas o que isso significa? É que aqui até que tá bonitinho. Mas às vezes você vai ter uma variável que não faz tanto sentido para agora, que na hora fazia super e depois não faz mais. Então isso vai te ajudar muito até no começo a entender e simplificar expressões mais complexas. Então é uma dica que eu dou. Aí a gente já entra nas condicionais, que já é uma parte super legal e que começa a realmente deixar interessante tudo. Porque a gente está usando esses valores de true or false para poder descobrir se alguma coisa faz sentido ou não, né? Se é true, se é verdade ou mentira. Para que a gente usa isso, né? Na maioria das vezes? A gente usa isso para decidir qual caminho tomar no programa. É basicamente essa a ideia. Então a gente faz uma condição e, dada aquela condição, a gente executa alguma coisa ou outra. Então aqui, por exemplo, ele faz lá ele faz um def, ele define uma função que chama inspect. E aí ele recebe um x. Se, aí começa a condição dele, ó. Se, uma palavra reservada do Python que denota uma condição. Aí ele vai verificar se isso aqui for verdade. Se x for igual a 0, você vê que o igual é igual, né, para fazer um operador de comparação, imprime, e aí você vê que a gente fez mais uma indentação de bloco, porque depois dos 2 pontos do if, ele vai saber o que executar caso isso seja verdade, sendo o que está dentro dele, dentro desse bloco. Do mesmo jeito da função. O que é o código da função? Depois dos 2 pontos é o que está aqui dentro. Se está fora, dá errado. Lembra de ontem, num dos exercícios, né, do código bugado que eles colocaram. Então aqui é, se o x for 0, imprime x, aí depois é 0. Aí ele faz uma condição, caso isso aqui seja mentira. Cara, se isso aqui der false, ele não executa essa parte. E aí eu poderia acabar aqui. O meu if, ele pode só ser isso. Isso aqui não precisaria ter. Eu poderia só fazer um if.
Mas aí existe essa condição que é o else ou o elif no Python. Em outras linguagens eles fazem else if. Mas basicamente é o que? É uma condição que vai encadear. Então, se isso for verdade, faz isso. Se não, se, aí ele faz outra condição. Isso for verdade, aí ele faz isso. Se não, se, então ele vai ficar cascateando. Então ele faz essa condição, se deu false ele vem para essa, se deu false ele vem para essa. Se deu false, ele executa essa. Porque aí o else é, cara, nada disso deu certo, então imprime isso daqui. Então, nesse caso, ele faz essas duas chamadas, inspect 0, ele vai cair aqui. Lembra de novo, a etiquetinha de inspect, chama inspect e o 0 entra no x. 0 igual a 0? True, é 0. Então, entrou aqui, imprimiu, e aí essa estrutura toda já foi resolvida, porque ela é uma estrutura só. Ela é uma estrutura de condição que você determina. Essa estrutura foi resolvida nessa indentação. Então, ele entrou aqui, executou, pum, acabou. Não tem mais nada para executar, ele só vai imprimir isso. É a mesma coisa aqui, ele vai ver que é 0. Ele vai ver que é negativo, então ele vai entrar aqui com menos 15 no x. É igual a 0? Não. É maior que 0? Não. É menor que 0? É. Então imprime esse e acabou. Ele não entra no else. Ele simplesmente sai desse bloco aqui de condições e acaba a função. Daí ele vem aqui, ó, menos 15 é negativo. Beleza. Então aqui a gente fez a primeira função com condicionais. Super legal, né? Estruturas de condição. Bom, aqui é um exemplo do que eu falei. Ele cria um bloco que só tem um if. E aí o que está dentro do bloco do if é executado caso isso aqui seja verdade. O que acontece nessa chamada de função? Quando eu chamo um f com alguma coisa, ele verifica. Se for maior que 0, ele entra aqui e imprime essas duas linhas. Só que aqui não tem um else. Esse print aqui, ele está simplesmente na mesma indentação do bloco de função, tá vendo? O if é uma estrutura de decisão aqui. Nossa, minha coordenação com o mouse está muito boa. Por isso que eu sou bom nos joguinhos. Ó, o if é uma estrutura de condição que está nessa indentação. Uma vez que ele terminou essa estrutura de condição e executou o código que estava aqui, ele simplesmente terminou esse bloco de condição. E aí ele passa para a próxima linha da função. A próxima linha da função é esse print. Então isso sempre vai ser imprimido aqui, ó. Always printed, regardless of x value. Então, tipo, não importa o que x seja, ele vai sempre imprimir, porque esse bloco aqui de função é uma coisa, ó. Se eu pintar ele aqui, isso aqui é um bloco. E esse aqui é a próxima linha da função. Então, sempre se atente a isso. Às vezes a gente esquece, não coloca a indentação que a gente quer dentro, ou a gente quer colocar fora mesmo e não tem problema. Então, isso é bem importante. Conversão de booleanos. Lembra que a gente fez no dia 2, que a gente falou sobre as variáveis, sobre o inteiro, ponto flutuante, que a gente poderia usar aquele tipo para poder transformar algo naquele tipo? Então, se eu passasse 3.14 e fizesse int com isso, né? Se eu fizesse isso daqui, int 3.14, ele vai converter isso para um inteiro, né? O booleano também. O booleano, você pode usar ele e aí você passa alguma coisa e ele tenta fazer uma inferência e converter. Então, se eu passo 1, ele vai retornar, ó, todos os números são tratados como true. Apenas o 0 que não, por exceção do 0. O 0 vai ser false. Então, aqui ele até dá um exemplo. Ó. O 1 deu true e o 0 deu false. Todas as strings são tratadas como true, à exceção da string vazia. Então, se você passar uma string como booleano, funciona como true, como se fosse verdade. Então, ele normalmente tem essas coisinhas, assim. Aqui ele dá esse exemplo. Então, ele fala, ó, por exemplo, eu posso usar o 0 dentro de uma estrutura onde se espera um booleano, que o Python sozinho vai meio que chutar essa conversão. Ele vai falar assim, eu acho que o 0 é false. Né? Então, aqui ele vai cair. E spam, ele falou, né? Toda string é tratada como true, se você tenta converter para boolean. Então, ele vai entrar aqui. Eu não costumo usar isso também. Eu prefiro que tenha exatamente alguma coisa aqui que faça algum sentido para a questão de legibilidade. E sobre a parte de conteúdo é isso. A gente entra agora nos exercícios. Vamos lá ver o que tem para hoje. Começamos arrumando o primeiro exercício que vai ser 0, não 1. Então vamos lá. Muitas linguagens de programação têm uma função pré-definida sign. O Python não tem, mas a gente pode definir a nossa própria função.
Sim, é verdade, nós podemos. Na célula abaixo, define uma função chamada sin, que pega um argumento numérico e retorna -1 se for negativo, 1 se for positivo e 0 se for 0. Bom, vamos fazer isso então, né? O que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa definir uma função. Como a gente define? Def. E o nome da função é sin. Então, sin. Aí ele pede para a gente colocar um argumento numérico. Então vamos botar um n aqui, né? No que eu dou enter, ele já entra indentado no bloco da função, né? Perfeito. E aí a gente precisa fazer uma condicional. Se for negativo, retorna -1. Se for positivo, retorna 1. Se for 0, retorna 0. Parece que tá bem fácil, né? Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Se if n menor que 0, ou seja, se o n que eu recebi aqui for negativo, retorna -1. Retorne -1. Você viu que aqui eu já indentei de novo um bloco dentro do if, né? Então esse bloco todo está rodando dentro da função e esse aqui dentro do if. Se não, se o n for positivo, retorna 1. Se não, eu ia falar se não, sim, mas eu mudei. Se não, retorna 0. Porque assim, se ele for maior do que 0, ele vai cair aqui. Se ele for menor do que 0, ele vai cair aqui. Qualquer outra coisa, e no caso tem que ser 0, né? Porque a gente não fez o igual nem aqui, ele vai cair aqui. Vai dar um return 0. Então vamos rodar aqui e ver se a nossa resposta está certa. Tá certo. Vamos ver como que ele faz. É exatamente o que a gente fez, ó. Mas ele inverteu. Eu fiz primeiro o negativo, porque eu fiz na ordem que ele falou no enunciado ali, né? Então foi exatamente o que a gente fez. Boa. Próximo. Então eles decidiram adicionar login, né? O que é login? É você imprimir coisas ou colocar rastreio em algumas coisas para você saber o que está acontecendo. Na função toSmash, lembra que a gente fez essa função no outro dia? O que é essa função? Você passa o número de doces e aí ele divide pelo número dos amigos, né? Que aqui ele botou 3 de volta. E aí ele dá o retorno da resto da divisão. Aí ele resolveu adicionar um log, ó, splitting o número de doces. Aí ele executa o toSmash. Ó. O que acontece? A gente executando esse cara, olha o que ele imprime. Splitting one candies. Ele faz o plural, né? Então, na verdade, ele fala, poxa, na verdade, se for um, não é candies, né? É candy, né? Que é um doce só. Então ele fala, ó, modifica a definição da célula abaixo para corrigir a gramática da nossa função de print. Então, se tem apenas um doce, a gente deve usar candy. Se não, a gente usa candies. Eu vou fazer de um jeito e depois eu faço de um jeito mais pythonico legal para mostrar, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de colocar candies aqui, eu posso, né, algumas estratégias que a gente poderia usar. A gente poderia fazer uma estrutura de decisão. Então imagina que eu tenho aqui e falo assim, se for 1, ele imprime uma coisa. Se for mais que 1, ele imprime outra coisa. Então eu poderia fazer um esquema assim. Ou eu poderia pegar essa variável aqui, esse candies, transformar numa variável e definir essa variável de acordo com o número de candy. Então, se for 1, esse cara é candy. Se for mais de 1, é candies. E aí eu coloco uma variável aqui. Aí eu faço o print uma vez só. Tem diferença? Não. Na verdade, você vai gastar um espaço de memória, talvez, para colocar uma variável. Mas eu acho que não. Eu prefiro fazer assim, para a gente até treinar a questão das variáveis. Então, eu vou fazer assim, ó. Candy string, por exemplo. Então, ela é candy. Então eu vou falar aqui, ó, o padrão é candy. Se total candies maior que 1, candy string igual a candies. E aí aqui eu altero candies para candy string. O que isso está fazendo? Eu peguei aqui no print que estava escrito uma string direto, né? Eu transformei numa variável e joguei essa variável para cá. Eu iniciei ela aqui.
Então eu falei, ó, candy string, lembra? Etiquetinha, variável, coloquei um valor string candy. Então por padrão ele é candy, ele é singular. Caso o número que você me passou de doces for maior que 1, eu mudo para o plural. E aí no fim esse print vai executar ou esse cara, dependendo da estrutura de decisão que ele passar. Então se eu executar aqui, ó, você vai ver que no 91 ele imprimiu candies e no 1 ele imprimiu candy. Funciona. Vamos ver aqui. Ah, olha só, ele fez a primeira estratégia que eu tinha comentado. Ele fez assim, ó. Se o total candies for 1, ele já imprime essa frase de uma vez. Splitting one candy. Ele nem usa o total candies aqui, porque esse é um caso especial. Se não, ele imprime o caso mais comum, né? Ah, e aqui ele faz o que eu queria mostrar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como que a gente poderia fazer isso? A gente poderia não ter isso daqui. E aqui a gente poderia falar assim. Como que a gente falaria isso em português, né? Ah, é candies se o total candies for 1, se não é candy, né? Essa aqui é a ideia. Então seria assim, ó. Candies se o total candies for maior que 1, se não é candy. Ó, funciona igual. Isso aqui é o que a gente chama de if ternário, né? Em outras linguagens não é assim, mas é um if else simples numa linha só. Então o que você está falando? Você está falando, olha, o que eu quero mostrar é esse valor se isso for verdade. Então se isso for verdade, mostra esse valor. Se não, mostra esse valor. Fica bem bonitinho, né? Se você ler isso aqui, faz todo sentido. Candy, se isso for verdade, se não é candy. Acabou. O terceiro exercício, a gente sem querer, eu não sabia, mas eu trapaceei. Porque na verdade ele está falando sobre aquela parte do estar preparado para a chuva, né? Pro tempo, na verdade. E aí ele fala que tem 3 regras para garantir que você está preparado para o tempo lá fora. Você tem um guarda-chuva ou a chuva não está tão pesada e você tem alguma coisa para se cobrir, ou então você está tranquilo, a não ser que esteja chovendo e seja um dia de trabalho, né? E aí ele fala, na verdade, essa função aqui tem um bug. E aí ele pede para a gente alterar aqui os parâmetros para poder entender quando que deveria dar um valor e dar outro, né? Então, basicamente, se a gente coloca aqui, ó, acho que é isso. Ó, exatamente isso. O que acontece, né? Por que eu já pulei direto aqui? Porque eu já meio que falei isso antes. Então, aqui, claramente a gente está preparado para o tempo, porque, beleza, a gente não tem, mas não tem um guarda-chuva, não está chovendo, a gente não tem o HUD, mas também não é um workday, então tá suave. A gente deveria estar preparado para o tempo, né? E ele retornou false, a gente não está preparado para o tempo, mas a gente tá de boa, né? Porque eu estaria bem tranquilo se estiver chovendo e for um workday, né? A não ser que você esteja chovendo e for um workday, né? Então eu tô tranquilo, porque não tá chovendo, não é um workday, então eu tô tranquilo. Aí o ponto, né, que o bug que acontece aqui no código dele, a gente resolveu sem querer fazendo aquilo que eu falei de extrair as condições para variáveis para facilitar esse tipo de coisa não acontecer. Então, basicamente o que ele fala é o seguinte, ó, aqui existe essa parte do not rain level end, né? Implicitamente, essa parte o Python está fazendo nessa ordem. Ele primeiro faz o not desse cara. Então, primeiro ele nega essa expressão booleana e depois ele faz o end com esse daqui. Por isso que ele dá problema. Só que aí o certo é a gente fazer not da expressão, né? Que foi justamente o que a gente fez aqui, né? No nosso teste. Eu falei justamente para a gente extrair isso, para justamente facilitar com que esse tipo de bug não aconteça. Porque é muito fácil você se perder em expressões booleanas. Muito, muito fácil. Então assim fica muito mais fácil de entender, né? Aí eu já coloquei aqui, ó. Se tá chovendo e é workday, é essa expressão. Então eu tô tranquilo caso não esteja nessa situação. Então é uma coisa ou outra, ou não está nessa situação. Então no nosso caso já não daria o bug. Então esse exercício meio que tá resolvido sem querer, a gente trapaceou.
Esse exercício, ele é legal e ele é útil porque eu já vi isso acontecer com pessoas que não são iniciantes. É uma coisa que eu sempre bati na tecla e é bem importante você tomar cuidado e prestar atenção quando você estiver fazendo esse tipo de coisa. O que acontece? Essa função aqui, ó, is negative, ela recebe um número e verifica se esse número é negativo. Se ele for menor que 0, retorna true. Se não, retorna false. Tá certa essa função, não tá errada. Então, se o número é negativo, retorna a verdade, ele é negativo. Se não, retorna falso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma função aqui, escrever essa função consist is negative, que seria uma linha só e faria a mesma coisa que o de cima. Eu vou dar 3 segundos para você tentar fazer. Pronto. Tô brincando, pausa o vídeo e tenta fazer. Esse aqui é realmente... Você entender isso, você entendeu bem já as expressões booleanas. Porque o ponto é o seguinte, né? Quando você tem um if que valida uma expressão para ver se ela é verdadeira, e daí, se ela for verdadeira, retorna verdade, você concorda comigo que isso aqui você já sabe que é verdadeiro? Isso já vai retornar um true or false para entrar aqui dentro. Quando ele vem aqui, o Python, ele fala, cara, isso aqui é true or false. Daí ele troca isso para true. Aí, se for true, então entra, return true. Você concorda que o true é igual ao true? Então, e quando ele entra aqui, você sabe que ele deu false, porque ele só entra aqui se ele deu false. Então, ele só vai retornar false se isso aqui for false. Então, na verdade, o que a gente precisa retornar é só o resultado dessa expressão. Então, é simplesmente fazer return number menor que 0. Ele vai simplesmente retornar o que está na direita. O que está na direita? É uma expressão booleana. Você tem um operador de comparação que vai pegar esses dois operandos, vai comparar e vai te retornar true or false. Então vamos checar se a nossa resposta está certa. Está correta. Vamos ver aqui a solução. Opa, precisa descomentar, né? Exatamente isso. Próximo. A quinta questão começa estranha, mas depois ela fica legal no final. Aqui é bem simples, então ele está falando que as variáveis booleanas ketchup, mustard e onion, eles representam se um cliente quer ou não um certo topping ali, né? Se ele quer esses ingredientes ou não. Então, ele cria uma função aqui, por exemplo, ó, onionless. Quer dizer que, como eu sei que o cliente não quer onion. Então, esse cara representa isso e essa função me retorna se é para ser onionless ou não, né? Se é para não ter cebola ou não. Então, ele vem aqui e fala return not onion. Simplesmente ele nega esse cara e ele vai te dar essa resposta. Beleza. Daí ele fala, ó, vamos fazer essa função. Como que eu garanto que ele quer todos os toppings, né? Ele passa aqui o que ele selecionou lá e a gente retorna. Se ele quiser todos tem que ser verdade, né? Então ele quer ketchup e quer mostarda e quer cebola. Então esse daqui é simplesmente a gente fazendo uma expressão com AND nos 3. Agora a gente precisa garantir que o customer quer um hot dog sem nada. Ele não quer nenhum dos 3. Então ele não quer ketchup, nem mostarda, nem onion. Então o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que eu estou falando que eu estou negando ketchup, negando mostarda e negando onion aqui, né? Então vendo se o cliente quer isso, porque se ele vir, né, escolhido como false, o que isso vai retornar? True. Por quê? Porque not false é o false ao contrário, né? Porque é um not, ele está negando. Então, false negado é true. Esse é true e esse é true. Então, se o cliente selecionou que não quer esse, não quer esse, não quer esse, essa função aqui vai retornar a verdade. Ele quer um hot dog raiz, sem nada. Só pão e salsicha. Ruimzão, né? Tem que ir lá em Osasco, comer o dogão de Osasco. Lá que o negócio fica louco. Aqui ele fala que a gente poderia fazer de um esquema diferente, né? A gente poderia fazer not e aí garantir esse cara aqui, né? Porque se qualquer um desses aqui for true, ele vai negar, não vai dar certo. Então esses todos têm que ser false para ele poder dar true. Deu para entender? Vou explicar de novo isso. Esse jeito aqui, o que ele tá falando? Se o cliente quer ketchup ou mostarda ou cebola, isso aqui vai dar true, porque é or. E aí ele vai fazer not true, então ele vai retornar false. Então ele não quer um hot dog raiz.
Agora, isso aqui só dá verdade se esse e esse forem false. Porque aí os três são false, e aí ele nega o false e dá true. Eu sei que isso é meio estranho, tá, gente, no começo, mas confia em mim que vai dar certo. Esse aqui que eu falei que fica interessante, né? Ele é um exemplo de exclusive OR, né? Que é uma coisa que é assim. A gente quer garantir que o cliente queira ou ketchup ou mostarda, mas não os dois ao mesmo tempo. Como a gente faz isso? Ou um ou outro, né? Mas se a gente fizer um OR normal, a gente vai ter... se ele quiser ketchup e mostarda, funciona. Né? Lembra que eu fiz a tabelinha do OR? Então, se você tem 1 e 1 no OR, dá 1 na tabela. 1 e 0 dá 1, 0 e 1 dá 1. E 0 e 0 dá 0. Era a tabelinha do OR. Mas a gente precisa fazer diferente, a gente precisa fazer um exclusive OR. Então, a gente precisa fazer simplesmente ou esse, mas não os dois. Então, como a gente faz isso? A gente faz return ketchup, me acompanha, and not mustard, ou seja, isso aqui é ketchup e não mostarda. Então, nesse caso, ele quer ketchup e não quer mostarda. Então, se vir true aqui, ele vai dar false. Aí esse cara vai dar false, esse cara aqui vai dar true, não funciona. Então, ele quer ketchup e não quer mostarda. É isso que eu quero fazer aqui nessa comparação. Ou mostarda e não ketchup. Isso aqui que vai fazer esse exclusive OR pra gente. Que ele quer um dos dois. Ele quer ou ketchup e não quer mostarda, ou mostarda e não quer ketchup. Ele não pode querer ketchup e mostarda, porque se ele quiser ketchup e mostarda, esse cara vem true e esse cara vem true. Daí, isso aqui vai ser true e isso aqui vai ser true. Isso aqui vai ser false, porque é not true. True com false no end dá false. Ou, aí aqui vai ser a mesma coisa. Esse aqui vai ser true, esse aqui vai ser true. Aí, esse daqui vira false, porque é not true. Aí, quando é verdade, né? 1 e 0, isso aqui dá 0. Aí ele vai dar false. Então, ele não quer exatamente 1, tá certo? É isso que a gente quer que aconteça. Se ele mandar os dois true, significa que ele não quer exatamente 1, porque é isso que ele está perguntando. Ele quer exatamente 1? A gente está falando, não, ele não quer exatamente 1. Ele está querendo os dois. E a gente está garantindo aqui uma expressão que fale para mim que ele quer exatamente 1. Então, se ele passa true no ketchup e false na mostarda, por exemplo, pensa comigo, o ketchup vem true e a mostarda vem false. Not false, true. Só aqui você já viu, aqui deu true, certo? Mas a gente precisa garantir que aqui também tá certo, tá bom? Então, vamos fazer. O mustard vem false. O ketchup vem true. Not true. False e false, false. Deu true. Isso daqui vai funcionar sempre quando um dos dois for verdade. Mas quando os dois forem verdade, igual eu mostrei, ele vai dar false, né? A tabela short é isso. Quando os dois forem verdade, ele vai dar false. Mas quando um for verdade e o outro não, ele vai dar true. Então esse é o exclusive OR. Nem vi se rodou certo, né? É isso mesmo. Então, perfeito. Vamos ver aqui a solução. Exatamente o que a gente fez. Mais um exercício agora com uma pimentinha. Vamos ver aqui. Então aqui, nós vimos que chamando bool no inteiro retorna false se o inteiro for 0 e true otherwise. Caso contrário. O que acontece se a gente chamar int num booleano? Então vamos tentar no notebook abaixo. Então vamos fazer int. O false ele vai referir para 0 e o true ele vai para 1. Can you take advantage of this to write things functional equivalent to English since does the customer want exactly one topping? O que a gente pode fazer aqui? Ketchup, a gente precisa garantir o short, né? O exclusive OR. Então ele tem que ser ketchup e mostarda. Quando eu faço uma conversão de inteiro do booleano, ele me retorna 1 ou 0, né? Então, concorda comigo que se eu fizer um int ketchup ou um int mustard, esses dois aqui, se for true, ele vai retornar 1 aqui. Então imagina que esses dois são true. Isso aqui vira 1, isso aqui vira 1. Para a gente garantir que ele só escolha 1 desse jeito, como que a gente pode usar isso para nossa vantagem, né? A nosso favor. A gente fala assim, retorna-se isso mais isso é 1. Porque se ele escolheu exatamente 1, isso aqui tem que dar 1. Porque se ele não escolheu nada, vai dar 0. E se ele escolher os dois, vai dar 2. Porque isso vai dar 1, isso vai dar 1.
Ah, perdão. Na verdade, aqui é para verificar os 3 available, né? No anterior era só ketchup e mostarda, mas na verdade a gente precisa garantir que ele escolhe um só. Então, a gente simplesmente adiciona o onion. Então, aqui ele falou, beleza, tá certinho. Ó, a gente retorna. Eu não coloquei os parênteses aqui. Eu deveria ter colocado os parênteses. Eu acho que fica melhor para legibilidade. Vamos pôr os parênteses, tá certo. Mas funcionou, porque ele não ia fazer o igual aqui antes de fazer a aritmética, né? Mas tudo bem, eu acho que o melhor é a gente fazer os parênteses. Então é isso, a gente está usando nosso favor, porque se você fazer um OR com 3 aqui, lá um SHOR, ia ser mais chatinho, de você ficar montando a expressão. Então é um jeito fácil, usando matemática, de você resolver esse problema. Olha, esse exercício adicional parece ser bem legal. Eu acho que eu não vou fazer agora. Esse vídeo já está bastante grande. Não é uma obrigatoriedade aqui do notebook. Então eu acho que vale a pena. Eu vou deixar o link aqui, igual eu deixei nos outros vídeos, né, do notebook. Mas vale a pena você tentar fazer. Tenta pegar esse link e tenta fazer o exercício. Normalmente, quando eu tinha estagiários aí nos lugares que eu trabalhei, e a pessoa estava aprendendo a programar, eu sempre fazia um enunciado de um EP, né, de um exercício programa, que era criar um joguinho de blackjack, que é uma das coisas mais legais de fazer no começo, porque você cria um jogo, né, como se fosse um jogo, e é 21, que todo mundo conhece, e é super legal de fazer, sabe? Eu já vi gente que foi do comecinho do Python, usando uma coisa mega simples, e chegou a fazer depois uma interface mó legal para jogar 21, sabe? Então eu acho que é uma experiência legal. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer agora, nesse vídeo, mas depois eu faço e coloco aqui como um bônus do dia 4. Eu coloco aí, eu subo mais um vídeo só com esse exercíciozinho, vai ser um vídeo curto, mas aí não fica aqui na cara, né? Depois a gente faz e coloca. Porque aí você tenta fazer, eu acho que faz parte da experiência você puxar e fazer e tentar chegar no resultado, ver as dificuldades, qualquer coisa comenta aqui qual dificuldade você teve. Ele é um exercício sobre blackjack, então é interessante, eu achei interessante esse exercício. Não deixe de fazer, sabe? Se você quer realmente acompanhar, se você está realmente interessado em aprender, é esse tipo de coisa que vai fazer a diferença, sabe? Esses dias todos que a gente está aqui acompanhando, eles servem para isso, para te dar motivação e manter a frequência. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar e melhor você vai entender. Confia em mim que vai dar certo. Então, é bem interessante, dá para brincar aqui, fazer uma coisa legal. E quem sabe eu não pego isso, faço e transformo também num desafio um pouco maior usando Python. Também seria legal, né? Porque com o que a gente já viu até agora, nesses 3 dias, já dá para fazer. Já dá para fazer bem tranquilo. E dá para fazer uma coisa legal. Aí talvez eu ensinaria ali a fazer um input para você poder puxar informação do usuário. Isso seria bem interessante. Bom, mas é isso. Acho que esse 4º dia falando sobre expressões booleanas e condicionais. Acho que agora a gente já tem um ferramental interessante para trabalhar e criar alguns programinhas. Lembra que isso aqui é um notebook, você pode adicionar células de código e executar o que você quiser. Então, se você quiser ir viajar, fazer algumas coisas para treinar, para testar, faz. Se não, a gente se vê aí amanhã no dia 5 dos 30 dias de Machine Learning. A gente já está chegando perto do final do Python ali, do que ele se propõe a ensinar, né? Ó, a gente está no Booleans e Conditionals, aí tem mais 1, 2, 3, 4, talvez 5 dias aí trabalhando esse começo. Ó, a partir de amanhã vai ficar interessante, hein? Não perde o vídeo não, beleza? Curte aqui, compartilha, se quiser se inscrever e aí adicionar aí os lembretes. Eu estou sempre programando e se você colocar um lembrete, o sininho, né, que o pessoal fala, você vai receber os avisos de que tem vídeo novo. Então, vamos ver. Se você conseguir compartilhar com uma galera e muita gente começar a assistir aí, isso me ajuda a motivar para fazer mais, né? Então, eu acho que é isso. Obrigado por assistir. Até mais.